Olá! Sabe, em Poços de Caldas, lá em Minas Gerais, a Defesa Civil tem uma série de desafios bem complexos pela frente. A gente está falando de tudo, desde antigos aterros sanitários até riscos industriais e sociais. Hoje, nós vamos analisar um estudo que propõe um caminho bem interessante para fortalecer a segurança da cidade. E a chave para isso é a cooperação. Para a gente entender bem esse estudo, vamos passar por 6 pontos principais. Primeiro, vamos apresentar o projeto. Depois, entender o contexto de Poços de Caldas. Em seguida, mergulhar no diagnóstico dos riscos que foram mapeados, ver quais estratégias de cooperação foram propostas, discutir a relevância global desse estudo e, por fim, fechar com as considerações finais. Então, para começar, vamos entender de onde vem esse projeto. Trata-se de um trabalho acadêmico, de intervenção. Ou seja, ele foi pensado para aplicar o conhecimento da universidade na resolução de problemas concretos da sociedade. O título completo do trabalho é Fortalecimento da Defesa Civil em Poços de Caldas, Desafios Operacionais e Estratégias de Cooperação Interinstitucional. A pesquisa foi desenvolvida pela Alessandra Aparecida Miguel Nascimento e ela contou com a orientação da professora Ana Maria Stefan. E olha, esse trabalho é bem importante. Ele foi a conclusão do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, um curso da Universidade Federal de Juiz de Fora e foi finalizado em 2025. Agora, vamos mergulhar no cenário. Para a gente compreender a real importância desse estudo, a gente precisa olhar para a cidade de Poços de Caldas e entender a dinâmica particular de lá. Pensa só, Poços de Caldas tem mais de 163 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É bastante gente, né? E uma população desse tamanho significa que qualquer risco em potencial pode acabar afetando um número muito maior de pessoas. E isso nos leva direto a uma pergunta fundamental que o estudo tenta responder. De que forma o crescimento urbano acelerado, com todos os seus desafios sociais, ambientais e tecnológicos, impacta a segurança da população e, claro, o trabalho da Defesa Civil? Bom, a pesquisa fez um diagnóstico bem detalhado e identificou 4 grandes áreas de risco. O interessante é que esses riscos estão todos conectados e exigem uma atuação bem estratégica da Defesa Civil. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro grande risco tem a ver com a gestão de resíduos sólidos, mais especificamente com o legado de um antigo aterro sanitário que funcionou por 44 anos sem o tratamento adequado. Imagina só a situação. A instabilidade do solo nesse antigo aterro que não tem a vegetação certa para segurar a terra cria uma área de extremo perigo. Quando chove forte, o risco de deslizamento é enorme. E não é só isso, ainda tem a ameaça de incêndios que podem liberar uma fumaça tóxica. E o desafio não para por aí, no solo. Ele também vem da atividade industrial da região, com as barragens de rejeitos de bauxita. Aqui a situação é bem séria. A proximidade dessas barragens com bairros residenciais cheios de gente é uma ameaça direta. Por isso, o monitoramento tem que ser constante e os planos de evacuação são absolutamente essenciais para evitar um desastre de grandes proporções. O terceiro desafio é a gestão da água. A cidade vive uma espécie de faca de 2 gumes. Por um lado, o risco de faltar água em épocas de seca e, por outro, a necessidade de garantir que as estruturas, como as represas, estejam seguras. A represa Saturnino de Brito, por exemplo, é vital para o abastecimento da cidade. E aí entra o papel central da Defesa Civil, que precisa atuar tanto na gestão de uma crise por falta de água, quanto na resposta a uma possível falha na estrutura que poderia causar uma inundação. E, por fim, o quarto risco que o estudo aponta é de natureza social, mas que se conecta com todos os outros: a vulnerabilidade da população em situação de rua. Pessoas que vivem em condições tão precárias são as mais expostas aos eventos climáticos. Em uma cidade como Poços de Caldas, isso quer dizer enfrentar um frio intenso ou o perigo de inundações. É nesse ponto que a atuação da Defesa Civil se torna crucial, organizando abrigos emergenciais e prestando socorro. Certo, então a gente viu os 4 riscos complexos. Qual é a solução que o estudo propõe? O foco principal é fortalecer a cooperação entre as diferentes instituições. A proposta é bem prática e bem estruturada. Primeiro passo, ter um diagnóstico preciso desses riscos interligados. Segundo, criar protocolos para que a Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros saibam exatamente como agir juntos. Terceiro, e super importante, fazer treinamentos e simulações com todo mundo integrado. E por último, otimizar a comunicação para que a resposta em uma emergência seja rápida e eficiente. E é legal ver que esse estudo local não é uma ideia isolada.
Ele está totalmente conectado com o que há de mais moderno em práticas e padrões globais para a redução do risco de desastres. As propostas do trabalho estão em linha com o Marco de Sendai, que é um grande acordo global da ONU. Isso quer dizer focar em 4 pontos principais. Primeiro, entender o risco a fundo, que foi o que o estudo fez. Segundo, fortalecer a governança, que é exatamente a proposta de cooperação. Terceiro, investir para diminuir o risco antes que o desastre aconteça. E quarto, estar sempre preparado para responder. Vamos agora para as considerações finais, que basicamente resumem como esse trabalho pode ajudar a construir uma cidade mais segura e principalmente mais resiliente. E olha, essa citação do resumo do trabalho de estudo, a combinação de um diagnóstico detalhado com propostas que podem ser colocadas em prática, oferece um caminho bem claro para melhorar a gestão de riscos e, no fim das contas, promover a segurança de toda a população de Poços de Caldas. Sem dúvida, é um trabalho de altíssima qualidade e muito relevante. Para ter acesso a mais análises como essa, baseadas em pesquisas importantes, siga nosso canal, curta o conteúdo e compartilhe para que essa informação chegue a mais pessoas. Ah, e um lembrete, esse conteúdo é uma síntese automatizada produzida com apoio de inteligência artificial.